Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje é aquele dia da semana que nós fazemos aquele pedido. Quem ainda não entrou, quem acompanha os programas pela página, não é, do Facebook do Videira Espírita, pedimos, entre lá no canal do YouTube Videira Espírita, se inscreva, acione o sininho para ser avisado das postagens, curta se você gosta do material do canal. Todas essas ações nos ajudam a que o YouTube dê mais relevância aos vídeos do canal, os indicando a pessoas que buscam esse mesmo tipo de conteúdo. Então, é uma ajuda na divulgação do material do canal. Obrigada a todos. A nossa mensagem de hoje é a mensagem de número 78, cujo título é Segundo a Carne. Segundo a carne. Essa carne, né? Corpo material, ou corpo de carne. A materialidade que é impactada pelos nossos 5 sentidos físicos. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo escrevendo aos Romanos. No capítulo 8, no versículo 13, Paulo nos diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Então, esta vida fica desprovida de sentido, na medida em que, qual é o sentido? Sentido da verdade que nós somos espíritos imortais imersos temporariamente na carne para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento, para o aproveitamento dos recursos que nos são oferecidos pela providência divina, a fim de que o nosso livre arbítrio possa ser cada vez mais apurado, ou seja, cada vez mais consoante com as leis de Deus, que estão gravadas na consciência. Sim, estão, mas é na consciência profunda. Então, na medida em que nos esclarecemos, que nos informamos, que estudamos, que refletimos e que, coroando todo esse trabalho, praticamos, tendo plena consciência de que essa prática é um exercício cada vez mais, não é, aprimorado no nosso dia a dia, então estamos com essa consciência do qual é realmente o contexto da nossa vida encarnada. Agora, quando Paulo diz se viver de segundo a carne, é a pessoa que se mergulha na encarnação, num corpo de carne, e acredita que a vida é isso, e só isso, e vive para isso, e os objetivos, meios e fins estão todos aqui na materialidade. Isto é morte, para o espírito imortal é morte, porque uma vida sem sentido é isso, né? A morte seria a falta de sentido. Tudo acaba. Essa é a morte, não é? E as pessoas que só pensam aqui, mundo encarnado, pensar na morte é algo muito angustiante. Como assim sair daqui? É muito ruim. Ok, ninguém quer desencarnar, ninguém está dizendo que queremos desencarnar em absoluto, mas é um fato, e isso não pode nos levar ao desequilíbrio ou ao desespero, porque vai acontecer num determinado momento da nossa vida, seja agora, daqui a 5 anos ou 50 anos, não no meu caso, acho, não é? Mas vai acontecer, fato. Então, como é que realmente estamos vivendo a nossa vida? Como alguém que um dia partirá daqui e dará continuidade ao trabalho que estamos fazendo no mundo maior? Ou alguém que está vivendo isto aqui como se só isso existisse, totalmente o quê? Despreparado para reentrar no mundo espiritual.
porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Emmanuel comenta: para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre é a reencarnação. Não é mais que uma série de acontecimentos vazios, porque não tem propósito. Não tem propósito. Por que eu tenho que trabalhar num trabalho que não me gratifica? Que só me sacrifica? Por que eu tenho que conviver com esta pessoa da minha família que não me é nada cara? Mesmo sendo uma mãe ou um pai. Por quê? Então fica vazio. Parece que tudo é uma grande tortura. E se Deus existe, e muitas pessoas acreditam dentro desse contexto que Deus existe, Deus é muito caprichoso, não é? Deus tem seus favoritos, assim como também tem aqueles que ele rejeita. Como assim? Deus não ama igualmente todos os seus filhos? De jeito nenhum, Deus esqueceu de mim. É muito sem sentido, né? E ele continua, nosso Emmanuel, dizendo o seguinte: em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Qual é a limitação da vida encarnada? Limitação. Chega a um fim. No fim nós temos a morte. Em todos os momentos, a morte ser-lhe-á fantasma incessante. Não só a morte própria, como a morte de todos os afetos. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Então a morte passa a ser uma preocupação constante. Posso morrer? Eu posso morrer? Eu posso morrer? Ai, será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Sim, 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 sim. Vamos morrer. Mas não vamos morrer hoje, não necessariamente, não é? Mas acontece que é uma tortura e diariamente convivemos com o último dia da nossa existência, quando não. Só haverá na fieira de dias da nossa existência o único que será o último. Faz sentido, né? Mas este dia, só quem o conhece é Deus. É Deus. Por que a gente não deixa o Senhor, o Pai Celestial, administrar essa parte? Ah, Senhor, eu não sei o dia, faz bem o Senhor em não me dizer, porque sem eu saber, eu já acho que é todo dia. Imagina se eu soubesse. Vamos delegar a Deus, porque é Ele que sabe o nosso dia. Mas se Deus é uma abstração, mesmo que eu diga que eu acredito em Deus, mas efetivamente não é assim verificado, e Deus é uma abstração, sim, claro que eu confio em Deus, mas será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Até o final Deus cuida de mim com todo o seu infinito amor, ou não, ou sim ou não. Se ficamos em cima do muro, já estamos ardendo na dúvida. Eu não sei se é igual ou pior que não acreditar, né? Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Medo, né? Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, só que esposar concepções escuras, vamos pensar em esposar, né? Adotar pelo casamento. Casamos por vontade própria. Esposamos ideias porque nos afinizamos com elas. Se essas ideias nos fazem mal, nos desequilibram, por que nós não mudamos de ideias? Não buscamos um outro grupo de ideias que melhor atenda ao nosso equilíbrio? Porque vamos optar por alimentar em nós ideias totalmente caóticas, que nos adoecem. Ah, mas eu não consigo dar conta disso. Ah, esta é bom que eu perceba.
essa é a hora que eu preciso de quê? De uma ajuda profissional. Profissional. Às vezes, chegamos a um ponto onde nem só o psicólogo, ou uma yoga, ou uma, meditação. Não, às vezes nós precisamos, já num estágio mais avançado, de uma ajuda médica. Precisamos de um apoio químico. Quem vai poder avaliar? O médico. No caso, o médico do psiquismo, que é o psiquiatra. Porque se eu não estou mais dando conta, se eu não consigo mais controlar meus pensamentos, se são eles que me controlam, eu já estou precisando de ajuda. Apenas cada um de nós vai poder verificar em si em que ponto se encontra. Isso é importante. Precisamos caminhar na direção do nosso equilíbrio, da nossa saúde, do nosso bem-estar. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. Interessante isso, não é? A gente pensa que a comédia seria feliz, mas uma comédia infeliz é patética. Comédia infeliz é patética. É aquela que você fica até constrangido de rir, né? Carlitos era engraçado, aquele personagem de Charlie Chaplin. Mas ele estava sempre rodeado de pobreza. Então, por mais que ele fosse engraçado, o seu contexto era, por vezes, triste. A gente, às vezes, fica até meio constrangido de rir. Mas, assim é. Se formos esperar condições ideais até, não é? Na questão mesmo da gente levar com bom humor os momentos difíceis, isso é uma outra forma, né? Nós, vivendo momentos difíceis, levá-los com bom humor, que eu acredito que seja esse bem o objetivo que Chaplin tinha com o seu Carlitos. Mas nós que estamos aqui, rirmos de uma situação dolorosa, mesmo que a pessoa tente ser engraçada, é algo mais complicado, não é? Então, essa comédia infeliz, quando a pessoa tem ideias materializadas da vida, vive com medo da morte, porque, na verdade, o que vem depois dela é obscuro, e ela também não procura iluminar o seu entendimento com relação a isso, e a vida fica vazia, e até mesmo os momentos felizes não são felizes. É o que ele fala aqui, não é? A existência humana é uma comédia infeliz. No sofrimento, vejamos que então essa infelicidade nós levamos para dois aspectos. Um é quando realmente a pessoa vive aquela vida vazia, tenta ser feliz na vida vazia, mas é difícil porque a vida está vazia e ela está cheia de medos. Outra coisa é eu viver a minha vida de dificuldades com bom humor. Isso não é... Eu posso até aqui de fora achar triste a condição, não o bom humor da pessoa, mas a condição em que ela vive pode me deixar triste. Mas a pessoa viver as suas dificuldades com leveza e bom humor, porque isso demonstra o quê? Confiança. Ela está ali, confiante. Vamos lembrar aqui o caso daquele filme do campo de concentração, que o pai tenta mostrar para o filho que aquilo ali era tudo brincadeira, para que o filho não percebesse que aquilo era um campo de concentração. Então ele tentava, era uma comédia triste, né? A gente achava bem infeliz, porque um campo de concentração é uma das coisas mais infelizes que o homem já teve condições de pensar no mundo, não é?
Mas ele tentava passar com leveza aquele sofrimento, principalmente para o seu filho. Então, isso é nobre, não é? Isso é nobre, é nosso esforço de levarmos com leveza as situações difíceis que a vida nos apresenta. Isso demonstra um grau até mesmo de amadurecimento do espírito, não é? Diferente de quando vivemos apenas apegados à materialidade e às paixões que a materialidade, vamos dizer assim, requisita para esse coma, né, que praticamente o psiquismo vive aqui mergulhado nesses objetivos vazios, porque matéria, preciso da matéria pela matéria, preciso ser o todo-poderoso. Sim, e não, porque eu vou ser todo-poderoso, eu vou ser o top do top do top. Sim, e o objetivo não, porque todo mundo vai me respeitar. Sim, mas aí você vai envelhecer e vai morrer. Não, materialidade, o apego à materialidade não combina com a morte, não é? Porque eu estou fazendo isso tudo para ter, e a morte me lembra que eu não tenho nada, que é tudo emprestado, eu não tenho nada é meu, é tudo emprestado, e na hora da morte é a hora que eu tenho de devolver o que a vida me emprestou, para que simplesmente eu pudesse, vamos dizer assim, ter os instrumentos das minhas aulas, do meu ensino que eu venho passar aqui na encarnação. Nosso Emmanuel continua dizendo: no sofrimento, essas pessoas que esposam, não é, as concepções escuras, ou seja, de baixa vibração, materializadas. No sofrimento, essas pessoas identificam uma casa adequada ao sofrimento. Então, o sofrimento é aquela... Desculpa, eu repeti a palavra de forma errada. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. Então, no sofrimento, essas pessoas identificam o sofrimento como se fosse uma casa adequada ao desespero. A casa é o quê? A casa mental. O sofrimento chega, o desespero se estabelece. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima de revolta. Olha, trabalho destinado à purificação espiritual é aquele trabalho o quê? Sacrificial. Levanta cedo, se esforça, chega em casa, pouco tempo para isso, para aquilo, um ano após o outro, pouco tempo para se dedicar a si mesmo e para cuidar dos pagamentos das contas e da educação dos filhos. Trabalho sacrificial. Então, essas pessoas identificam o trabalho destinado à purificação espiritual como aquele contexto onde a revolta acaba se estabelecendo. Vemos isso acontecer? Em várias pessoas, sim, claro, graças a Deus, em muitas não. Não pode contar com a bênção do amor, essas mesmas pessoas, porquanto em face da apreciação que lhe é própria, ou seja, materialidade apenas, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. Vamos ficar juntos, se curtindo, e aí quando a gente não se curtir, a gente curte outra pessoa, e assim vai em marés de desejos, né? Os desejos, não está se curtindo, não está se querendo, e será que amor é só isso? Não pode contar com a bênção do amor, que o amor está misturado com essas ideias dos desejos, não é? Que tem muito a ver com o corpo físico. Porquanto em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais.
A dor benfeitora e conservadora do mundo é-lhe intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Eu servir? Eu quero ser servido, não quero servir. Então a dor é intolerável, disciplina, quero ser livre para fazer o que me dá na telha. Então disciplina, cárcere. E serviço aos semelhantes, pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém e, quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Cobra, eu fiz por você, você tem que me retribuir, porque senão você é ingrato. E às vezes a coisa não é assim, eu faço, você tem que fazer porque eu quero. Né? Tem que fazer porque eu quero, e aí eu me dou. Se isso depois vai ter um preço, vai ter um retorno, será que vale a pena? Porque pode ser que o outro não esteja nem um pouco interessado em retornar. E aí eu vou ficar frustrado, e aí eu vou ficar com raiva, vou ficar magoado, ressentido, fatal. Isso tudo adoece. Isso adoece. Será que é isso que eu quero? Porque fazer já esperando a retribuição não é uma boa ideia, porque o outro não fez nenhum acordo nesse sentido conosco. Às vezes a gente acha que fez, mas não fez não. Até porque ele pode até fazer. Ah, sim, mas ele fez, ele prometeu. Ele prometeu e depois voltou atrás. Não conseguiu cumprir, não foi adiante. Então, se eu faço, se o outro voltar atrás e por fim os nossos caminhos se separam, onde fica a mágoa? Não fica. Tudo que eu fiz porque eu quis. Chegou um determinado momento, não deu mais, mas tudo bem, eu não vou ficar chateado porque eu fiz porque eu quis, eu dei o meu melhor. E aí nós saímos com a consciência o quê? Tranquila, com o dever cumprido. Dever que a nossa própria consciência impõe, ok? Não é o outro, não. E ele continua. Então, essas pessoas que se encontram tomadas pelas ideias de que este mundo é o mundo da causa e dos efeitos, mesmo que muitas vezes ela não perceba e ela diz acreditar em coisas diversas, mas repete e faz escolhas como se não tivesse crenças senão a da materialidade. Emmanuel diz: desditoso, infeliz, não é? O homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Meu, minha. Vamos pegar só o exemplo do ciúme. É meu, é minha, não é meu, não vai ser de mais ninguém, se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Quantos crimes não são cometidos por essas paixões da carne, da posse daquele pedaço de carne, quer dizer, não um pedaço de carne, é um corpo, né? Daquele corpo que vai se putrefar após a morte. Mesmo que a pessoa mantenha o outro preso numa corrente de ferro, seu corpo físico apenas. Paulo de Tarso dizia isso, né? Paus e pedras podem quebrar meu corpo, mas ninguém pode dominar o meu espírito. Então é uma ilusão. Ilusão. Carne é ilusão. E é o que ele diz aqui: os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, sim, porque a pessoa pode desencarnar e ainda continuar com essa sanha, esse pensamento materializado. Por isso ficamos muitas vezes presos perto da crosta, não é? Que é o lugar mais denso. Por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Aqui, claro, né, que os crimes contra a vida
nos colocam realmente como os animais, como as feras da floresta, né? Ou da vida selvagem. Aí a gente pode dizer, não, mas eles só matam para comer. Ok, mas matam, né? E na primeira revelação das leis divinas, no mandamento 5º do Decálogo, não matarás. Isso nos coloca numa outra posição. Então, matar, ok, os animais matam, claro, para sobreviver. Faz parte. Nós também matamos os animais para nos alimentar, porque ainda não estamos na condição plena de humanos. Por isso, Emmanuel, comentando as palavras de Pilatos, que apresenta Jesus como eis o homem. E Emmanuel diz que Jesus é o representante pleno da humanidade. Por quê? Porque nós ainda temos muitas escolhas instintivas, né? Sim, ainda matamos animais para nos alimentarmos. Isso ainda e esse corpo físico nosso ainda está dependente desses nutrientes que a nossa espécie tem mantido na sua nutrição, né? Vai levar tempo para que mude. Por isso que as pessoas muitas vezes, quando retiram, se ressentem e tem que compensar com outros tipos de nutrientes. É preciso ter cuidado sobre isso e manter um acompanhamento sobre isso, porque o nosso corpo físico é da espécie Homo sapiens, né? E então esse corpo da nossa espécie é um corpo que ainda necessita da carne dos animais, que ainda matamos, né? É muito bom que a gente deixe de comer carne animal, claro, né? Carne animal, lógico, né? Que a gente deixe de comer carne, mas isso é todo um processo que a própria humanidade vai acabar passando num determinado momento, né? Chico fala sobre isso, Chico Xavier, que comia carne. E dizem que Hitler não comia carne, né? Comer carne não mostra o progresso espiritual de um encarnado, né? Ainda não é por aí, ainda não é. Vejamos então, concluindo, o nosso Emmanuel nos diz: ai dele, desse tipo de pessoa que ainda está muito materializado, ai dele todavia, porque a hora renovadora soará sempre. Qual é a hora renovadora? É a hora da desencarnação, a hora da morte. Essa é a hora da renovação. Saímos daqui para de novo respirar ares novos e dizer assim, gente, mas olha lá, é diferente, né? Lá o mundo encarnado, e eu achei que aquilo que era, e agora eu estou aqui, né? Bem despreparado para viver isso aqui. Não fiz as escolhas todas que deveria ter feito para me preparar para voltar para cá. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel. Muitos espíritos ficam presos ali perto do próprio corpo, até tentando levantá-lo. Mas isso vai acontecer comigo? Não, às vezes a gente tem uma tendência a achar que quando alguém comenta alguma coisa, a gente volta assim, será que isso vai acontecer comigo? Ok, é um receio natural, mas a gente pode aproveitar e responder, já que a gente faz a pergunta. Não, isso não vai acontecer comigo, até porque eu sei que aquele corpo ali já acabou o serviço dele.
né? Então eu vou procurar olhar para o lado, vou procurar fazer prece, vou orar, vou pedir a Jesus que me ajude a me desligar do plano físico, ser amparado pelos amigos espirituais. Alguém vai aparecer para nos ajudar. Vamos orar. Eu conhecia um senhorzinho e eu sempre dizia a ele, porque ele não acreditava. E eu dizia, não tem problema, não precisa. Mas se chegar um momento em que você olhe, né, que o Senhor olhe para o lado e perceba que a coisa está diferente, que está estranha, ora. Pede a Jesus, pede a Nossa Senhora, porque ele tinha ascendência católica, pede a Nossa Senhora, pede a Deus, pede a Jesus, ora. Nesse momento, não precisa pensar em mim em momento algum, mas nesse momento, pensa em mim. Assim, olha, ela falou. Quando estivesse confuso, eu não estivesse entendendo direito o que está acontecendo, para eu orar. Então, pronto. Estamos olhando para o lado, não estamos entendendo direito o que está acontecendo. Está tudo muito estranho. Isso aqui não parece a minha vida que era. Vamos orar. Vamos orar. A ajuda vai chegar. Né? Vamos confiar, vamos ficar ali. Ajuda, muitas vezes, lembrando do Clarencio lá, do André Luiz, do Nosso Lar, do livro Nosso Lar, o espírito André Luiz, o Clarencio, que era ministro e cuidava dele, mas ele não via Clarencio. Ele viu quando ele fez a prece. E ele levou 8 anos para fazer a prece. Então a gente pode até melhorar, né, no tempo da gente lembrar. Gente, vamos fazer a prece, né? Vamos pedir, vamos ajoelhar aqui dentro da nossa mente e vamos pedir, Senhor Jesus, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas por favor me ajuda, que eu possa ser amparado, independente do sim, do não, se fizermos por onde ou não fizermos por onde. Quem sabe julgar isto? Deus. Não vamos tentar também sermos severos ou não conosco. Vamos fazer o nosso melhor e vamos deixar que Deus não só sabe o dia que nós vamos voltar para o mundo espiritual, como Ele sabe igualmente dos recursos que o mundo espiritual tem para nos acolher no nosso retorno. Então vamos confiar, porque Deus é Pai de infinito amor e nos cuida zelosamente, amorosamente eu ia falar infinito, profundo, mas de um amor sem fim. Então basta que a gente lembre, vamos orar, vamos estabelecer essa conexão, vamos começar esse exercício, vamos orar, vamos orar agora também, nesse exercício de ligação com o alto. Hoje vamos orar a Deus, nosso Pai, Pai Celestial, de infinito amor e bondade e justiça. Acolhe-nos, Pai, em Teu coração. Abençoa-nos em nossos dias, em nossas noites, nesta vida que aqui levamos, nas nossas famílias. Abençoa esses corações que fazem parte do nosso lar, que fazem parte dos nossos afetos, nosso círculo de afetos. Mas abençoa igualmente, Pai querido, todos os nossos irmãos de humanidade. Abençoa, Pai amado, em especial os nossos irmãos que neste momento estejam em sofrimento. Que eles possam ser amparados, e sabemos que são, pelos irmãos amoráveis do mundo espiritual. Que as Tuas bênçãos também se estendam aos anjos guardiões deste mundo,
que amparam a todos nós que estamos encarnados. Que as tuas bênçãos de infinito amor, Pai, estejam em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Dá uma leveza? É bom. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Até amanhã. Muita paz a todos.